Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre problemas. Todo mundo tem problema, né? A gente começa a olhar a nossa volta e começa a analisar o nosso dia a dia, as coisas que acontecem, as coisas que deprimem a gente, que empatam a gente. E, e a gente começa a imaginar e lembrar quantos problemas a gente tem, né? Só que o nosso grande problema está em a gente fazer uma simples reflexão, um autoentendimento sobre esses problemas, de maneira real, sem o famoso mimimi, e a gente começar a perceber até que ponto esses problemas são realmente um problema nosso. A gente fica perdido, é o que eu sempre falo, a gente fica na roda gigante da emoção, acaba vivendo a emoção, vivendo os problemas, e esquecendo de que muitos dos problemas que a gente tem não são problemas nossos. São situações que de alguma forma podem interferir na tua vida, podem interferir nas suas decisões, mas não são problemas nossos especificamente. E eu gosto de dizer sempre que, e eu sempre uso isso para mim, lembrando que tudo que eu falo aqui no meu canal são coisas que eu uso na minha vida, eu pratico o que eu passo aqui. E um exercício que eu faço diariamente é analisar os problemas que estão acontecendo à minha volta e analisar se esse problema é um problema meu. Se é um problema que está sobre o meu comando. Imagine o seguinte: se toda situação que lhe incomoda, toda situação que de alguma forma interfere na tua vida, você fizer a seguinte pergunta: esse problema eu posso resolver? Sim ou não? Por exemplo, as preocupações agora com guerras e acontecimentos aí, principalmente aqui, né, que eu tô aqui na Europa. Muita gente preocupada comigo, perguntando. Muita gente aí também no Brasil e outras partes do mundo também preocupados com o que pode acontecer. E é um problema? É um problema. Não há dúvida que é um problema, pode acontecer e vai interferir, aliás, já está interferindo, vai interferir muito mais. Eu acho maravilhoso os otimistas, né? Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, mas já está acontecendo. Eu vou abrir um parênteses antes de continuar aqui falar sobre os problemas. Abra sua percepção, se prepare. Esteja consciente, racional sobre as situações. Consiga separar ou entender a situação do viver a situação. São duas coisas diferentes. Eu tomo como exemplo, e não querendo falar mal nem nada, porque eu sou declarado, lógico, guerra não leva nada a ninguém. Apesar da minha interpretação sobre essa guerra e sobre tudo que acontece é outra, não vale aqui a gente perder tempo falando sobre isso. Mas há quanto tempo se fala dessa guerra, dessa briga, né, entre Rússia e entre a Ucrânia? Há muito tempo. E as pessoas foram, tá indo, tá tudo bem, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E numa madrugada simplesmente começou, aconteceu. E aí já no dia seguinte,
milhares e milhares e milhares de pessoas tentando correr que nem maluco, um monte morrendo, um monte não conseguiram sair dali. Então perceba que situação que levou a pessoa simplesmente pelo fato dela não estar preparada. Pessoas que estão cegas. Declaradamente uma situação que já vinha sido falada há muito tempo e a pessoa estava ali esperando. É a mesma coisa que, entre aspas, eu aqui, todo mundo falando de guerra, 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 falando de bombas nucleares, etc. E eu estou aqui ainda. Mas eu estou aqui consciente analisando a situação. Isso é outra coisa. Então perceba que quando você não está preparado para as situações, as consequências são inesperadas. Isso é importante nesse momento, você ter consciência do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do teu plano B, você estar preparado, você estar centrado, você estar com seus problemas resolvidos. E aí volta novamente à situação do problema. A guerra é um problema? É um problema. Vai afetar? Vai diretamente a gente. Já está afetando. Eu posso fazer alguma coisa em relação à guerra? Não. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. A hora que o maluco lá do Putin fala, bomba nuclear, bomba, ele pega, estoura, faz o que ele quiser. Vai me afetar? Vai. Só que a partir do momento que não é um problema que eu não posso resolver, eu tenho duas situações. Em primeiro lugar, eu sabendo que esse problema não é um problema que eu não tenho que resolver, tira um peso de dentro de mim. Porque a partir do momento que você começa a viver este problema como um problema seu, você vai viver a emoção do problema. Ok, mas esse problema indiretamente ele reflete em mim, na minha família, no meu meio. Aí, sem me preocupar com esse problema, eu vou achar soluções para que esse problema afete o menos possível a mim. Estando preparado. Estar preparado em relação às consequências desse problema. E se a gente não falar em relação a isso? A gente falar em relação aos nossos problemas do nosso dia a dia, os problemas que nos afetam, pessoas, assuntos, situações, que nos preocupam, que nos tiram do sério, que fazem a gente perder tempo. Quantos desses problemas realmente são problemas seus? Quantos problemas desses você tem como resolver? Porque se o problema não é um problema que você possa resolver, não é um problema seu. Você simplesmente tem que estar preparado para consequências, se tiver consequências para você. Se não tiver, não é um problema seu. Agora, muito mais importante do que esses problemas que não estão nas suas mãos, são os outros problemas. Aqueles problemas que nós nos deparamos no nosso dia a dia, que nos incomodam, que nos deprimem, que nos fazem perder tempo, saúde, e são problemas que a gente não resolve, que nós protelamos por medo, por insegurança, por dúvida das consequências em relação a essa questão. Assuntos familiares, assuntos de negócios, assuntos entre amigos, conjugais. E a gente vai protelando, vai protelando, vai protelando, vai protelando, vai protelando para ver o que acontece. Não vai acontecer nada. Esse problema ele estará ali, esperando você resolver ele. Esse problema vai estar ali para você resolver. E você pode ter certeza que durante esse tempo, até você resolver esse problema, você vai se sentir incomodado, você vai se sentir chateado, você vai se sentir magoado, deprimido, porque a sua mente vai lá buscar te dizendo que você precisa resolver este problema. Agora a grande mágica, e essa é a grande dica de hoje, a grande mágica de você olhar de frente e resolver os problemas imediatamente, independentemente das consequências. Independentemente das consequências. Se você sabe que isso é um problema
que você tem que resolver, você sabe também que em algum momento atrás desse problema você errou. Em algum ponto você errou. Uma ponta solta, alguma coisa que você não deixou claro, alguma coisa que você fez que não estava certo e gerou este problema, porque senão não era um problema. Ou seja, ele é um problema que você tem que resolver. E se foi você que gerou esse problema, tem consequências. Ah, mas foi alguém que fez para mim e eu tenho que tomar uma decisão. Já está decidida. Essa pessoa é que tem um problema. Esse problema não é seu. Então perceba, quando você começa a se livrar dessas situações chamadas problemas, entregar os problemas na mão de quem é que é o dono do problema, começa a tirar um peso dentro de você. E os problemas que forem seus, você encarar de uma vez por todas, com atitude, com segurança, com determinação, com coragem, humildade. Assumir, errei, está aqui, vou pagar o preço. A grande mágica de você assumir o controle de tudo isso é que os problemas, cada dia que passa na sua vida, se tornarão mais fáceis de serem resolvidos. Porque você vai perceber que os problemas, eles fazem parte da nossa vida, e à medida com que nós vamos lidando com eles, nós vamos aprendendo com eles. E essa é a grande mágica, dessa grande magia que foi o livre-arbítrio que Deus deu pra gente, da gente poder fazer o que a gente quiser. E também, paralelo a isso, sermos tão imperfeitos, às vezes até irracionais, às vezes. Porque se você aliar essa condição de direito de errar e ser imperfeito, você começa a aprender a essência de que é poder ter o direito de errar e aprender com os erros. Mas para você aprender com os erros, aí a gente entra em outro tema, que aí dava uma conversa muito grande. Que é sobre ser humilde. Você ser humilde e perceber que você tem sim o direito de errar. Perceber sim que as pessoas têm direito de errar. Mas muito mais que o direito de errar, essas pessoas têm a obrigação de aprender com os erros. Mas para aprender com os erros, precisa ser humilde o suficiente para admitir que errou, para admitir que é imperfeito. E a partir daí, a partir desse momento que você entender que o errar faz parte, isso é viver. Mas muito mais do que isso, ser humilde para admitir os seus erros, arcar com as consequências, resolver essas situações, essas pontas soltas. E você, à medida que você toma isso como parte da tua vida, não é fazer hoje, beleza, resolvi, não. Fazer parte da tua vida. Tem um problema, resolve. Está na tua mão, resolve. Não é um problema teu, tchau. Eu não vou me preocupar com isso. Cada um tem os seus problemas para resolver aqui. Assuma isso na tua vida. Resolva os problemas que você tem que resolver, independentemente das consequências. A primeira coisa que eu vou dizer para você é que você vai se surpreender. 90% das consequências são criações da nossa cabeça. Porque a partir do momento que você assume esse teu direito de poder errar e aprender com o erro, a humildade de se entregar e pedir perdão e resolver os problemas que você tem que resolver, a recíproca é totalmente diferente do que a gente imagina. Tenha coragem, resolva os seus problemas. E leve isso para a sua vida diariamente. E você vai perceber que a partir do momento que isso se torna parte tua, essa humildade, esse direito de errar e essa condição de aprender com os erros, com coragem, com humildade, você vai perceber que no teu dia a dia os problemas começam a se tornar problemas insignificantes. Qualquer tipo de problema. Principalmente porque você começa a aprender com todos os erros que você veio cometendo na sua vida. A humildade faz você aprender com o erro. E quando você aprende com o erro, ali na frente você não comete o mesmo erro. Você pode cometer novos erros porque isso faz parte da nossa evolução. É o seu direito de errar. Errar coisas novas. Ser humilde para reconhecer os erros. Reparar os erros, assumir as consequências e aprender. Imagine daqui por diante se todas as vezes que você errar, todos os seus erros, você falar assim: bom, eu aprendi, esse erro eu não cometo mais. E é isso que acontece quando você começa a tomar parte de dentro de você,
com humildade e aprendizado. Por quê? Porque você começa a aprender com os erros e não errar mais a mesma coisa. E novos erros que você vai cometer, você vai falar assim, poxa, isso é parecido com aquilo. Ele se torna fácil de resolver. E à medida da tua vida que esses erros se tornam fáceis de serem consertados, você se torna uma pessoa mais leve, mais calma, mais tranquila, mais feliz. Porque você acaba percebendo que erros e problemas fazem parte da vida. Por pior que você possa imaginar. Às vezes vem pessoas que mandam, Mauro, eu estou com um problema, você sabe, qual é o problema? Porra, você está louco? Resolve, né? Ah, mas são as consequências. As consequências de um erro teu. Ponto. Simples. Ah, mas eu tenho esse problema, você pode resolver esse problema. Não, mas a pessoa vai falar. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Isso não é um problema teu. Dá o tempo dessa pessoa para ela resolver o problema. Leve isso para a sua vida. Pensa nisso que eu estou falando. Assuma os erros. Responda pelas consequências. E você vai perceber que essas pontas soltas elas vão fechar e você vai aprender com humildade esses erros e não vai cometer mais esses erros. Mas você precisa aprender com esses erros. Porque se você errar novamente ali na frente o mesmo erro, você pode ter certeza, a tua mente vai buscar. E de nada vai adiantar. Valeu! Estava inspirado a falar sobre problemas, aí estava com uma paciente que está com uns problemas e ela por acaso resolveu os problemas dela. Está se libertando, graças a Deus. Valeu? Assuma isso para você, leve consigo, pense, tome atitude. A tua vida vai mudar, eu garanto. Valeu? Até logo. Tchau, tchau.